Esse é o podcast Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá! Começa agora o Estação Cidadania. No programa de hoje, exibiremos a entrevista que eu, Gustavo Cavalheiro, juntamente com a Rebeca Donazar, realizamos com representantes do Por Dentro da URGS e do Pré-Vestibular Popular Liberato. Jorge Fernando e Alice Borges Maestre conversaram com a gente sobre o vestibular 2022 da URGS, que sofreu alterações por conta da pandemia. Começaremos o programa com uma breve audiodescrição dos participantes. Confira agora. Acho que eu posso começar, então, fazendo a minha audiodescrição. O meu nome é Gustavo, eu sou bolsista do DEDS, eu sou um homem branco, sou moreno, tenho barba, bigode pretos, estou com uma camiseta verde, atrás de mim uma parede branca com um painel acústico, alguns pedaços de instrumentos musicais, um case de teclado, e é isso. Tudo bem? Eu sou a Rebeca, sou servidora da URGS e da Pró-Reitoria de Extensão. Hoje estou lotada no Salão de Aço da URGS e estou com o Gustavo na condução desse programa de entrevistas, que é a Estação Cidadania. Eu sou uma mulher branca, estou usando um óculos arredondado transparente, tenho cabelos castanhos e estou usando um fone com microfone, um fone rosa e cinza com microfone. E roupa preta e uma parede branca ao fundo. Bom, então eu vou me... Bom, eu sou a Alice, então eu sou estudante do segundo semestre de Matemática, licenciatura na URGS, mas eu já sou formada também pela Universidade de Engenharia Civil. Eu faço parte do cursinho, né, do Pré-Vestibular Popular Liberato desde 2018. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho, uso um óculos azul quadradinho e estou no momento no meu quarto, né? Atrás de mim tem a minha cama, o meu quadrinho que foi feito pela minha avó. E estou usando uma camiseta do curso, né, com o nosso logo. Olá, boa tarde. Meu nome é Jorge Fernando, sou estudante do curso de Serviço Social na URGS. Estou na URGS de 2018. Sou bolsista do Por Dentro da URGS, já no segundo ano consecutivo. Eu sou negro, tenho cabelos no dreads, enrolados. Estou usando uma camisa azul escura, assim, com logos da URGS. O meu fundo tem uma janela com cortina castanha, tem uma planta que a minha cabeça tampa um pouquinho. Tem um sofá também com forro castanho. E tô de um fone de ouvido branco. Penso que é isso. Obrigado, pessoal, por terem aceito o nosso convite. A gente está feliz em poder conversar um pouco sobre o vestibular da URGS e o retorno presencial, né, nesse novo contexto, que é um contexto bem diferente, né, um contexto ainda de pandemia. Então, para começar a nossa conversa, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre vocês e sobre o trabalho que vocês desenvolvem nos respectivos projetos, né? Então, se vocês cada um puder falar um pouquinho sobre isso. Bom, então eu desde, como eu comentei, né, desde 2018, eu faço parte do curso Pré-Vestibular Popular Liberato, que é um projeto de extensão da universidade vinculado ao departamento, ao DEDS, né? O curso, então, para falar um pouquinho, assim, se iniciou lá em 2017 com uma parceria com a EMEB Liberato, Salzano Vieira da Cunha, que fica lá no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, né? Uma região que não era atendida, né? Era um público que não era atendido por esse tipo de, né, trabalho que a gente faz, digamos assim. E então se iniciou lá em 2017 com alguns aulões aos sábados. E começou a dar certo, e a gente viu que tinha, né, essa demanda, e aos poucos o curso foi se expandindo, digamos assim, né? Então, lá em 2018, a gente começou a ter aulas todos os dias, né, à tarde, e foi ao longo do ano, e quando a gente começou a conseguir mais colaboradores, foi aumentando, né, o nosso, digamos, a nossa quantidade de aulas. O nosso público-alvo, então,
são os alunos, né, das ações afirmativas. Então, são os alunos com baixa renda, oriundos de escola pública, autodeclarados pretos, pardos e indígenas, pessoas com deficiência, né? E também a gente tem vagas destinadas para trans e travestis. O nosso objetivo, então, né, dar oportunidade para essas pessoas, né, auxiliar o ingresso delas dentro da universidade e também orientá-las, né. Bom, eu vou falar mais um pouquinho do Por Dentro da URGS, tá? Eu sou bolsista, como eu já falei na apresentação também. Sou bolsista já do segundo ano. Eu já conhecia o Por Dentro, o DEDES, através das Semanas da África, que o pessoal organiza. Ele é um programa de extensão, então, do DEDES também, que tem o objetivo de estimular estudantes de escolas públicas para o acesso à universidade pública, né? Então, esse é o objetivo principal. Por dentro, ele vai para as escolas públicas, não só, mas prioritariamente escolas públicas, com estudantes do ensino médio, e a gente conversa, assim, esse relato tem mais de anos antes da pandemia. O pessoal saía, conversava, fazia encontro com estudantes, falava dos benefícios que a URGS tem, dos auxílios de permanência, que é possível também trabalhar e estudar, não necessariamente como as pessoas têm esse bicho de sete cabeças, que se eu entrar antes eu vou ter que ser, sabe? Então, tem vários benefícios. E essa é a intenção principal, assim, do Por Dentro mesmo. Como que vocês estão preparando para esse retorno ao vestibular presencial? Quais são os desafios desse encontro presencial? A gente buscou trazer os alunos, sanar suas dúvidas através de corredores virtuais, falando propriamente desse novo edital que surgiu, da possibilidade, né? É preciso a gente destacar aqui que é uma possibilidade, tá? Tá bem claro lá no edital também, com a tendência que caso a gente torça que não, mas com essa possibilidade de caso o pico da pandemia volte, né? Já inclusive tem esse mês para avaliação. A tendência é que não aconteça o vestibular presencialmente. Vamos torcer que aconteça, assim. Justamente porque a gente está num momento que nem todo mundo está no mesmo barco, né? E o mundo virtual acaba te proporcionando essas dificuldades, essas variantes. A gente não por dentro, começa com o liberato também, com os estudantes, assim, a gente percebe essas dificuldades, né? Então a gente organizou um corredor virtual agora, na última semana, a bolsista Tamires e a Faiola participaram e especificaram, trazeram mais detalhado esses processos, né? Então, de início, assim, é bom deixar claro que se acontecer a alteração do pico dessa variante Ômicron, não só, dos casos no Rio Grande do Sul, a possibilidade é que não aconteça, como eu já falei, e aí os estudantes terão 30 dias para serem comunicados, né? A gente tem procurado estar muito junto, de forma virtual, com os estudantes. A gente sabe também que está tendo muita fuga por vários motivos, né, lá do pessoal mesmo, por várias condições de acesso à internet, de acesso a um aparelho eletrônico, sabe? Mas a gente procurou trazer os detalhes, o corredor teve várias dúvidas, e como a gente costuma dizer, o corredor virtual ele é feito para não haver dúvidas bobas, perguntas bobas, sabe? Tipo, pergunte qualquer coisa, a gente vai atrás. Assim, o corredor virtual, tá? Ele é um encontro virtual, obviamente, como a palavra já diz, onde a gente se encontra. O ano passado, a gente convidava profissionais de alguma área. Por exemplo, vamos convidar profissional de psicologia, ou uma psicóloga, um psicólogo, tal. E aí a gente fazia um encontro com os estudantes do Liberato, onde eles tiravam dúvidas, assim, sabe, da profissão. Eu lembro que o ano passado a gente englobou várias profissões, assim, no encontro, e os estudantes tiravam dúvida, inclusive eu tinha participado, então, como é estudar nesse curso, quais são as dicas, sabe? Então, o corredor virtual, como eu falei, ele parte desse encontro para a gente debruçar de um tema específico, sabe? Porque
é virtual, né? Vários estudantes não têm acesso à internet para acompanhar o que está rolando no dia a dia, as novidades, sabe? Então a gente o pessoal teve essa ideia de fazer um encontro. Então são encontros entre estudantes ou com bolsistas, não só, com professores também, que eles tiram as dúvidas, ou a gente vai falar de alguma coisa específica. Por exemplo, na última semana, o corredor virtual foi sobre o ingresso da URGS. Então, teve bolsistas que montaram no Canvas uma apresentação em slides sobre alguns tópicos importantes, curiosidade, dicas, sabe? Sobre o ingresso. Então, parte mais desse princípio mesmo, assim, sabe? O corredor virtual, ele nasceu um pouco dessa necessidade do contato, né? Tipo, inclusive o nome faz um pouco de referência a isso, né? Porque quando a gente estava no presencial, tinha todo aquele momento, né, dos intervalos, a gente chegava, a galera no corredor, então a gente tinha esses momentos, né, também lá no início, alguns bolsistas ficavam lá no curso, preparavam cafés coletivos, e tinha essa troca, né. E quando a gente mudou para o remoto, né, a gente perdeu isso, né, esse momento de contato com os estudantes e dos estudantes entre eles, né. Então, surgiu essa necessidade da gente promover proporcionar um momento para eles em que eles pudessem tirar as suas dúvidas, mas que também a gente pudesse trazer outros temas, né? Eu acho que o cursinho popular, ele é muito voltado, né, não nessa ideia só conteudista, né? A gente tem a questão de formar um cidadão, de, né, trazer outras pautas para serem discutidas, né? Um momento que foi criado para isso, para que a gente pudesse discutir outros assuntos. Inclusive, tipo, ano passado teve alguns por exemplo, como estudar, né, para auxiliar os alunos, como eles poderiam se organizar no estudo. Então, é basicamente isso, né? É um momento de troca que não é a sala de aula, né? Porque a gente sabe que, por mais que nós sejamos um cursinho popular e que a gente tenha toda essa parte de formação, os alunos têm uma necessidade do conteúdo, né? E a gente tem que ainda ensinar o conteúdo para eles, né? Então, às vezes, acaba que dentro da sala de aula a gente não pode, né? Tanto assim, quanto presencialmente rolava bastante, né? A gente tinha muito dessa troca, mas no online fica todo mundo com o microfone desligado, a câmera desligada, a gente às vezes não sabe, né, se os alunos estão ali, não tem essa troca, é mais difícil, né? Então, nasceu o corredor virtual. O cursinho, assim, desde sempre, né, a gente tem uma alta evasão, né? Então, a gente tinha diversos alunos que evadiam por questão de não ter dinheiro para transporte, por ter que começar a trabalhar, né, porque as realidades da vida, né, muitas vezes o pai perdia emprego, a mãe perdia emprego, aí ele tinha que trabalhar. Então, a gente já tem, né, um curso, uma grande evasão, assim, isso é uma coisa, é um fato de não só do cursinho lá do Liberato, né, como de todos os cursos populares, assim, e com a pandemia não foi diferente, né, eu acho que, assim, desde o início, no ano passado, né, a gente teve uma semana de aula presencial, né, em 2020, e daí tivemos que fechar tudo, né, consultamos os alunos o que era melhor para eles, como eles tinham entrado, né, no presencial, então a gente teve muito essa dificuldade, né, da questão do acesso à internet e a computador, foi bem difícil, sim, tanto que a gente optou por não fazer aulas, né, síncronas, então a gente disponibilizava material, e foi, assim, muito difícil porque a gente não tinha aluno, basicamente, né? A gente postava um material e não tinha aluno. E nesse ano, então, a gente resolveu, né, começar desde o início as aulas síncronas. E daí ainda tinha aquela ideia, né, que talvez tivesse vestibular, né, no início do ano. Então, a gente começou o curso, né, voltado para o vestibular da URGS, porque, né, como ainda 70% das vagas, né, são pelo vestibular e 30% pelo SISU, né, então a gente optou por fazer esse curso, né, voltado para o vestibular da URGS. Só que daí, devido à pandemia, né, aquele cenário de incerteza, acabou não tendo.
E o Enem, a gente viu, né, que ao longo o Enem é uma coisa que o Enem é uma prova que vai acontecer independente da situação, né? A gente percebeu isso no ano passado. Então, aí, depois, né, dessa turma que né, preparou os alunos para o vestibular, que não teve, a gente abriu inscrições para uma nova turma voltada para o Enem, né? E daí os estudantes fizeram, né? A gente fez o curso todo do Enem. Também tivemos, assim, a evasão, né? Eu acredito, assim, que a evasão tenha sido um pouco... A gente conseguiu, assim, montar um grupo muito bom, né? Nesse ano, foi muito legal, assim. Um pessoal participativo, que conseguiu, né, permanecer no curso, né? Porque também essa questão do acesso, eles já, desde o início, né, eles já saberiam que eles teriam que ter planos de dados e tal. Então, assim, a gente conseguiu manter um grupo, mas, né, a evasão acontece, a gente sabe disso. E daí, fizemos, né, toda a preparação e veio essa bomba, assim, que eu digo, porque para mim me pegou de surpresa, assim, essa questão do vestibular, né? Eles tinham anunciado a isenção, mas não tinha, assim, uma data para acontecer, né? E eu acho que pegou todo mundo de surpresa. E os nossos alunos, assim, a gente sentiu bastante que eles ficaram bem ansiosos, assim, né? Porque eles estavam se preparando para o Enem. E por mais que o conteúdo seja o mesmo, né, Enem, vestibular, né, é o conteúdo da vida, né, que eu até brinquei com eles, né, vocês estão aprendendo a vida inteira, não é o nosso curso que está só ensinando vocês, né. E então eles estavam se preparando para essa prova, e daí agora, né, tem uma prova já em fevereiro, né, que é do vestibular. Nós, dentro do curso, a gente não conseguiu, assim, não teve tempo hábil para organizar alguma coisa, né, nós, professores. Mas daí a gente conseguiu uma parceria junto com o PEAC, né, que é um outro cursinho popular da URGS também. Então, alguns dos nossos alunos que se inscreveram vão poder fazer parte do curso da URGS do PEAC, né. Então, a gente foi bem legal, assim, eles abriram, né, como não eram muitos alunos, eles abriram essa oportunidade. E também a gente tem tentado, né, como o Jorge comentou, através dos corredores virtuais, a gente está sempre disponível, né, nos grupos de WhatsApp, eles procuram, assim, tentar dar esse apoio, né, e esse suporte, porque eu sinto, assim, que principalmente, né, eles ficam muito ansiosos, né, a gente teve uma aluna que deram oportunidade para eles imprimirem algumas provas e a aluna mandou 10 anos de provas da URGS para imprimir. Que era uma coisa, assim, que não é nem viável, né, dela estudar, mas, tipo, a gente vê que um pouco tem essa ansiedade, né, tipo, porque eles querem muito entrar dentro da universidade. E acho que o nosso papel é tentar, da melhor forma possível, né, direcionar eles para isso. E também, assim, essa questão da isenção, né, como o Jorge comentou, né, R$ 145, tiveram vários alunos que não conseguiram a isenção, tinham vários que estavam, né, sem saber se estavam tentando dar um jeito, né, de pagar que é um valor alto, né, para quem tem baixa renda, R$ 145 é muito dinheiro, né. E vamos ver agora, né, esperar e se manter, assim, nessa, né, tentando sempre estar perto deles, né, para eles conseguirem atingir o sonho deles, né, que é entrar dentro da universidade. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, assim, para nós, de quais são as principais mudanças nesse novo vestibular presencial, esse vestibular de 2022. Bom, primeiro, parte do princípio já da redução dos dias, né? O vestibular tradicional da URGS são 4 dias, e agora vai ser em 2 dias, tá? Vale destacar também do horário, é um horário que vai começar às 15 horas, e dá para almoçar, dá para tirar atenção com a família, dá para fazer uma reza, sabe? Meditar, dá para fazer yoga, sabe? Dá para correr. Então, mas é importante para o pessoal que vai nos ouvir, vai nos assistir, de se atentar ao horário, né? O portão ele fecha às 15, mas é importante que estejam, o edital recomenda que estejam a partir das 2h30, tá?
às vezes, dependendo do local da prova, tem pessoas que, eu lembro no meu caso, quando eu fiz, eu entrei, mas fiquei aí papeando, né, tipo, com o pessoal e tal. Então, tem um horário também que as salas vão fechar, né? Então, é bem importante chegar e entrar na sala, assim. Outro destaque também é a redução das questões, né? Geralmente eles eram 30 ou mais, assim, agora vão ser 15 para cada questões, que é muito importante também, porque acabava sendo muito maçante, né? E eu acho que são essas coisas, assim, tipo, que eu notei, assim, no edital mesmo também. A questão da gente, de o pessoal procurar se atentar também sobre o que estudar, eu acho que vale muito, é muito importante que as pessoas que tiveram deferimento, foi deferido as inscrições, leiam o manual do estudante, sabe? É um documento, depois do edital, é um documento onde tem várias dicas, sabe? Tipo, o que vai sair, o que vai cair, as estratégias, sabe? Então, é muito importante. Quem puder debruçar, dormir com o manual do estudante, assim, ler mesmo seriamente, no caso, acho que acaba tirando várias dicas importantes. São 5 horas e 30 minutos de prova, tá? Então também se atentar a isso, é preciso estar bem fisicamente, para depois até a gente pode falar nas dicas, né? Mas da minha parte, essas são coisas que eu mais assim, tipo, vai ser no sábado e domingo, então, dia 12 e 13, tá? Num final de semana seguido também, que foi muito importante, que daí não fica aquele, como era antes, o dias disperso, né? Tipo, a pessoa fazia hoje, aí era assaltado no final, no meio de semana, e no outro ia lá, sabe? Então já são dias seguidos que a pessoa consegue estar naquele pique, sabe? Naquele ápice mentalmente, assim, já para bater as provas e chegar lá na URGS. Então, vale se atentar também que o listão ele vai sair, ninguém vai receber nenhum e-mail, tal, como já vimos algumas fraudes que aconteceram também, que tem acontecido muito. Então, vai ter o listão da universidade, ninguém vai receber um e-mail, tal, coisas nenhuma. Também vale se atentar a isso. Bom, penso que de princípio assim são coisas que eu mais procurei destacar, assim. Eu comentei isso até lá no curso, né? Normalmente a gente tinha, assim, dentro da matemática, por exemplo, vou falar mais na minha área, né, que eu entendo mais, a gente tinha uma ideia de quantas questões mais ou menos caíam de cada conteúdo, né? Então, a gente tinha, assim, mais ou menos como prever. Com essa questão da redução, né, da quantidade de questões de 25 para 15, né? A gente não sabe muito bem como é que vai ser, né? Eu acho que a gente vive um período de muita incerteza em tudo, né? E o vestibular acabou que não está a parte disso, né? Dentro da universidade a gente tem um pouco de incerteza e o vestibular também não é diferente. Mas a gente espera, né, que as provas sigam, né, no mesmo modelo, né, do que elas são, com essa mudança, né, da questão dos dias, né, da redução dos dias. Eu acho que outra coisa importante, né, de ressaltar, assim, do vestibular e que a gente fala muito para os alunos, né, principalmente para o pessoal que vai entrar, né, pelas ações afirmativas, é a questão da documentação, né? Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar que é bastante documentação que a URGS pede, né, principalmente na questão de renda ali, mas é um direito, né, que os alunos têm de acessar essas vagas e eles têm que tentar, né, e daí é bom, né, o Jorge falou perfeito, né, deitar em cima do manual ali e estar atento à questão da documentação e já começar, né, mesmo que talvez não junte todos os documentos agora, mas já começar a olhar qual é o tipo de documentação que vai precisar, né, a gente falou muito na inscrição, né, na questão de, porque não pode trocar, né, depois a cota que tu te inscreve, tu não pode depois trocar, né. Então, deles atentarem também para qual cota eles se encaixam, né, e procurar essa documentação para depois não chegar lá na hora e acabar perdendo a vaga porque faltou um documento, né. Então, a gente sabe, né, que às vezes pode acontecer, né, então acho que é uma coisa importante também de ressaltar a questão da documentação.
a prova da URGS é muito conteudista, né? Então ela é muito abrangente. Daí a necessidade de tu sentar, fazer, sabe? Faça um simulado sozinho. A gente sabe que nesse momento as pessoas estão isoladas, nem todo mundo vai ter o privilégio de fazer um simulado geral, conforme os anos anteriores em cursinhos, né, presencial. Então faça, se autoteste a tua resistência, sabe? Quanto tempo tu consegue ficar sozinho na mesa, sabe? Porque muitas das vezes, eu lembro quando eu fiz o Enem, eu vi pessoas dormirem, assim, sabe? Depois de um certo tempo. E vale também como dica, assim, já do tema da redação, gente, não vão com muita ânsia do que o professor falou, sabe? Sabe os prováveis temas que pode cair, sabe? Eu acho que a ideia é ir leve, assim, ir aberto a vários temas, sabe? Nesse período, assim, dá tempo de tu se buscar se atualizar, ou esse podcast é muito importante, assim, tu consegue ouvir fazendo qualquer coisa, leia um pouquinho de notícias, sabe? Então acaba te abrindo o leque para tu não ir com certos temas que geralmente nos cursinhos acaba tendo, né? O professor dá aquela possibilidade, aquela previsibilidade, pode cair esses temas, assim. Tá sendo ótimo conversar com vocês, tanto que o tempo voou para mim. E eu acho que a gente podia reservar esse espaço final para considerações finais de vocês, alguma coisa que vocês acham que faltou e querem dizer, divulgar o pré-vestibular, e um espaço livre para vocês fazerem as suas considerações finais. E já agradecer ao Jorge e à Alice pela participação, e está sendo ótimo. Muito obrigado. Não, eu queria agradecer também. Eu acho que, assim, é bem deixar, né, o convite, o nosso cursinho. Agora a gente está num período de férias, né? Mas ano que vem voltaremos com tudo para preparar os alunos para o vestibular e também para o Enem, né? Então, fica o convite, né? Se alguém estiver nos assistindo ou nos ouvindo e tem interesse, né? E se encaixa, né, dentro do nosso público-alvo, digamos assim, se inscrevam, né? A gente, ano que vem, vai continuar online, né? Pelo menos nesse primeiro momento, devido às incertezas e também questões da escola, né? A gente tem essa parceria com a escola municipal, né? Então, a gente também depende um pouco deles, assim. E eu acho que para quem for fazer vestibular, né, eu falei isso para os alunos, a gente deixar essa dica, né, confiar, assim, um pouco, né, a gente não tá, por exemplo, quando a gente está no cursinho, a gente está ensinando eles, mas a gente tem um conhecimento de uma vida inteira, né, eu até falei isso e eu gostaria de ressaltar, é muito importante, assim, as pessoas entenderem que às vezes a gente pode achar que não sabe nada, mas alguma coisa a gente sempre aprendeu, né, os alunos estudam, né, normalmente na escola, apesar da gente saber que tem algumas limitações da escola pública, mas a gente está sempre aprendendo, né? Na vida a gente aprende. Então é importante a gente ter essa confiança, né? Eu falo sempre isso para os nossos alunos, assim, confiem no conhecimento de vocês e vão com tranquilidade, assim, né? Para não ficar ansioso na hora da prova e às vezes esquecer tudo, né? Que a gente que tu aprendeu ou que tu estava estudando ao longo do ano. E outra dica que eu queria dar, pensando nessa questão de estudo, né, que eu acabei me esquecendo de falar na minha fala, a URGS, ela tem a questão dos pesos, né, cada curso tem um peso para determinadas provas. Então, como a gente sabe que agora a gente está num curto, né, espaço de tempo, assim, até a prova do vestibular, que os alunos procurem, né? Tipo, qual é o curso que se inscreveu, veja quais são os pesos e tente focar mais, né, nessas disciplinas, assim, que tem o peso maior. Claro, né, tentar estudar de tudo um pouco, mas tentar focar um pouquinho mais nessas que tem o peso maior, né? Bom, então só seguindo a senda aqui, agradecer também. Obrigado ao pessoal do Por Dentro da URGS, a coordenação que me incumbiram essa missão de vir falar aqui com o pessoal de estação. As minhas dicas, primeiramente, assim, para a prova, para o pessoal que vai fazer a prova, tá? Conhecer a prova, como eu falei.
pegue as provas. No site da URGS tem as provas anteriores, assim, que tu pode baixar, sabe? Tem alguns simulados, aplicativos também que tu consiga fazer diretamente no celular. Tente encontrar qual é o melhor jeito nessa reta final, antes da prova. Qual é o melhor jeito que tu aprende mais rápido, sabe? Qual é o melhor método, sabe? Tipo, tem gente, eu aprendo mais ouvindo. Por isso que eu sou viciado em podcast, porque às vezes uma entrevista, sei lá, qualquer coisa, eu prefiro ouvir, assim, sabe? Que daí eu consigo fazer outras coisas também. Então, acha o teu jeito. Tenta se descobrir o melhor método, assim, que tu consiga aprender, né? E desenvolva uma rotina de estudo. É muito importante, gente. A gente está falando de algo que pode definir o nosso futuro. Os estudos, para a gente, para pessoas do foco, do por dentro da URGS, do Liberato, que são pessoas, na sua maioria, de baixa renda, que vêm de periferias, de escolas públicas, a gente sabe o quão é difícil as escolas públicas. Daí que entra os cursinhos pré-vestibulares, né? Para acabar, de alguma certa forma, sanar algumas lacunas que tem durante o ensino médio, né? Então, daí a importância. E é muito importante fazer um esforçozinho, sabe? É difícil, eu sei. A gente, como eu falei no início, não estamos no mesmo barco, as pessoas têm realidades diferentes. Mas, cara, se for de alguma forma te motivar, é algo que vai definir o seu futuro, a sua vida, sabe? Lá para frente, um concurso público, não só, sabe? Tipo, uma oportunidade maior, um mestrado, sabe? Acima de tudo, tu vai vir ser nosso colega na URGS. Eu acho que e comer no RU, que a gente tem esperança, aqueles RU vão ter que abrir uma hora, né? Vai sim. Então, eu acho que é isso, assim. E outra dica é entender os conceitos das perguntas quando tu for fazer a prova, sabe? Tipo, se atente ao enunciado, sabe? Por exemplo, as leituras obrigatórias. Procure entender no subentendo por que foi sugerido isso, sabe? Essa leitura. Por que estão perguntando isso? As propriedades mesmo, sabe? A essência, sabe? O por detrás das câmeras, das questões. Eu acho que isso acaba te ajudando e abrindo um leque muito importante, assim. E para finalizar, assim, algumas dicas mais do gente como a gente mesmo, assim. Cara, tenha um preparo físico. É muito importante, como eu também já falei. Sentar, fazer aquela prova de 5 horas e meia é cansativo. Foi reduzidas as questões, mas provavelmente, como a gente costuma dizer, vão vir mais vingativos, sabe? Já reduzindo, então vamos dar, vamos para cima, sabe? Então se atente, prepare-se fisicamente, assim. Cara, quanto tempo tu vai conseguir ficar sentado? Aí entra a questão do simulado, de tu fazer na tua casa, sabe? Porque assim, ó, no Enem, por exemplo, rapidinho já, tu faz, eu lembro que eu fiz 60 questões, depois o meu cérebro já não aguentou. O resto foi no chute, sabe? Porque eu nunca tinha feito Enem, eu fui na curiosidade mesmo. Então eu passei perrengue, assim, sabe? Era muita coisa. Então é muito importante tu se preparar fisicamente, dormir bem. Eu sei que são dicas clichê, mas é importante, faz diferença, sabe? Tenha tempo de lazer, cara. Não se mate psicologicamente, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E boa sorte, assim, eu acho que eu torço que a gente se encontre lá, para quem depois assistir o Estação ou ouvir, espero que um dia a gente se encontre na fila do RU, né? É isso, pessoal. Muito obrigado ao Jorge e à Alice pela participação e a todos vocês que acompanharam a entrevista. Nos vemos no próximo Estação Cidadania. Tchau!